Olá, eu sou o professor Carlos Ferreira de Almeida, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino. E hoje nós vamos falar sobre frações, conteúdo do 7º ano do ensino fundamental. Vamos lá? Então, frações. O que seriam as frações? A fração é a forma como expressamos uma quantidade por meio da razão ou divisão de dois números inteiros. O traço representa o símbolo da divisão. O número que fica acima desse traço é chamado de numerador e o que fica abaixo é o denominador. O termo fração tem como origem a palavra latina fluctus, que significa partido ou quebrado. Fracionar significa dividir alguma coisa em partes iguais, considerando uma ou alguma dessas partes. Então aí eu tenho como exemplo, aqui eu tenho uma pizza, Essa pizza foi dividida em 8 partes iguais, E aqui foram retiradas 3 partes, ficaram 5 partes dessas 8. Então, como eu represento essas 5 partes restantes? Então, 5 oitavos, ou seja, 5 partes de 8, ok? Então, aqui eu tenho que esse número que fica acima do traço, o traço separa o numerador do denominador, Então, o 5 que fica acima do traço eu chamo numerador e o 8 que ficou abaixo do traço é o denominador, ok? Então, só lembrando que o 5 é quantas partes restaram aí dessa pizza e o 8 é em quantas partes ela tinha sido dividida, ok? Representando uma fração. Representar uma fração é bem simples. O denominador indica a quantidade em que a parte inteira foi dividida, o todo, e o numerador indica a quantidade de partes consideradas. Ok? A gente já tinha falado nisso. Então, nós temos algumas situações aí para exemplificar essa representação. Eu tenho aqui o todo, Imagine uma pizza, inteira, sem ser dividida, eu chamo ela de um inteiro. Se eu divido ela ao meio, eu tenho 2 partes. Então, cada parte dessa aqui é 1/2, que eu chamo de 1/2. Se eu divido essa pizza em 3 partes, cada parte dessa aqui representa 1/3 da pizza. Se eu divido essa pizza em 4 partes, cada uma dessas partes representa 1/4. Se eu divido essa mesma pizza em 5 partes, cada uma dessas partes representa 1/5. Se eu divido essa pizza em 6 partes, cada uma dessas partes representa 1/6. E aí vai continuando aí, 7 partes, cada uma 1/7. Se eu dividir em 8 partes, cada parte representa 1/8. Se eu divido a pizza em 9 partes, cada parte representa 1/9. E se eu dividir em 10 partes, cada parte representa 1/10 da pizza, ok? Fração e razão. Temos também que, para cada fração, pode-se atribuir valores numéricos. Esse valor é chamado de razão. Lembre-se que razão é o resultado de uma divisão. Então, a fração, quando eu tenho, por exemplo, 7/4, então essa fração ela pode ser dividido, o numerador pelo denominador, Isso aí representa uma divisão. Então, a razão seria o resultado dessa divisão, do numerador pelo denominador. Então, assim, o valor numérico da fração 7/4 é dada pelo quociente. Quociente é a divisão, de 7 dividido por 4, que resulta no número decimal 1,75 ou 1,75. Podemos simplesmente dizer que 1,75 é a razão entre os números 7 e 4, nessa ordem, ok? Então, outros exemplos aí de razão, que seria o resultado da divisão dessa fração, do numerador pelo denominador. Então, 35/4. A razão entre 35 e 4, é a divisão de 35 por 4, que vai dar 8,75. Essa é a razão entre esses dois números. 9/5. Então, a razão entre 9 e 5, ou seja, 9 dividido para 5, vai dar 1,8. E 2/8. 2 dividido para 8 vai ser 0,25. Vamos exercitar um pouco? Então, exercício 1. Na sala de aula de Mônica,
Há, ao todo, 40 alunos, dos quais 24 são meninas. Qual a razão entre o número de meninas e o total de alunos? Primeira pergunta. Segunda, qual a razão entre o número de meninas e meninos? Então, vamos lá. Então, a razão entre o número de meninas e o total de alunos é dado por... Então, se eu tenho 24 meninas e um total de 40 alunos, eu tenho 24 sobre 40, ok? Essa é a minha fração. Para me encontrar a razão entre o número de meninas e o total de alunos, eu vou dividir 24 para 40. Então, eu tenho aqui, ó, 24 dividido para 40, deu 0,6, ok? Então, a razão entre o número de meninas e o total de alunos é 0,6. Bom, a próxima pergunta da mesma questão é: qual a razão entre o número de meninas e o número de meninos? Bom, o total de meninos é dado como? Eu vou subtrair a quantidade de alunos da sala, que são 40, menos a quantidade de meninas, que são 24. Então, eu vou ter, fazendo essa subtração, a 40, que representa o total de alunos, menos a quantidade de meninas, eu vou ter 16. Então, 16 vai ser a quantidade de meninos que tem na turma, ok? Então, a razão entre o número de meninas e o número de meninos é dado por essa fração aqui, 24 sobre 40, ok? Então, a fração 24 sobre 40, para me encontrar a razão, eu vou dividir o 24, que é o numerador, pelo denominador 40, tá? Então, 24 dividido para 40, certo? Eu vou ter a razão, aqui está errado, tá? Desculpa, aqui não é. Aqui está 24 dividido para 16, tá? É 1,5, tá? A razão entre o número de meninos, desculpa, de menina pelo número dos meninos, é 1,5. O erro está aqui, tá? Que não seria 40, que seria 16. Então, a razão entre o número de meninas e o número de meninos está correto aqui, que é 1,5. Só essa fração aqui que seria 24 sobre 16, ou 24/16. Só essa correção, ok? Exercício 2. As árvores de um parque estão dispostas de tal maneira que, se construíssemos uma linha entre a primeira árvore A de um trecho e a última árvore B, conseguiríamos visualizar que elas estão situadas à mesma distância uma das outras. Está aí visualizado, tenho as árvores, né, de um espaço de A a B, então as árvores estão posicionadas a uma mesma distância uma da outra. Aí vemos a pergunta: de acordo com a imagem acima, que fração representa a distância entre a primeira e a segunda árvore? Então vamos lá. Eu tenho letra A 1/6, letra B 2/6, letra C 1/5, letra D 2/5. Então, pensando aqui, eu tenho, ó, de A até B, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Então, a primeira árvore está distante da segunda árvore a 1/5. Por quê? Porque o espaço de A até B foi dividido em 5 partes. Então, da árvore A até a primeira árvore eu tenho um espaço. Então, é 1/5. Se fosse a segunda árvore, eram 2/5, a terceira 3/5 e assim sucessivamente, ok? Exercício 3. Então, o enunciado do exercício 3 me diz o quê? Em uma disputa entre carros de corrida, um competidor estava a 2/7 de terminar a prova quando sofreu um acidente e precisou abandoná-la. Sabendo que a competição foi realizada com 56 voltas no autódromo, em que volta o competidor foi retirado da pista? Então, aí eu tenho alternativa A, 16 voltas, alternativa B, 40 voltas, né? Sobre 40ª volta, alternativa C, 32ª volta e alternativa D é a 50ª volta. Bom, para determinar em que volta o competidor deixou a corrida, precisamos determinar a volta que corresponde a 2/7 para terminar o percurso. Para isso, vamos utilizar a multiplicação de fração por um número inteiro. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a fração 2/7, né? Que foi o tanto que o corredor do competidor percorreu, vou multiplicar pelo percurso total, que seriam 56 voltas.
Então, multiplicando 2 sétimos por 56, eu vou ter, tá? Estou multiplicando uma fração por um número, né? Então, eu vou multiplicar o numerador 2 por 56, e aqui embaixo eu vou repetir o 7, porque aqui eu tenho um número inteiro. Se tivesse algum número abaixo dele, ele seria uma fração, eu multiplicaria aqui embaixo, né? Aí eu vou multiplicar aqui, 2 vezes 56 dá 112, repito o 7. Aí eu vou calcular a razão. 112 dividido para 7 vai dar 16. Então, alternativa A. Então, ele parou, né, na 16ª volta, ok? Exercício 4. Enunciado. Em um certo país, os trabalhadores recebem 2 salários mínimos em dezembro. O salário normal e o 13º. Se a pessoa trabalhou os 12 meses do ano, os 2 salários serão iguais. Se a pessoa trabalhou uma fração do ano, o 13º corresponderá a essa fração do salário normal. Se o salário normal de uma pessoa é R$ 1.200 e ela trabalhou 7 meses nesse ano, quanto ela vai receber de 13º? Então, o trabalhador não trabalhou o ano inteiro. De 12 meses do ano, ele trabalhou só 7. Então, a fração que corresponde ao tempo que ele trabalhou é 7/12. Ok? Aqui, 7/12. Como a situação problema informou que o valor recebido no 13º é a mesma fração do tempo de trabalho, podemos escrever que ele irá receber 7/12 do salário normal. Como o salário dele é 1.200, eu preciso descobrir quanto que ele vai receber de 13º. Então, para isso, eu vou calcular 7/12 de 1.200. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar o 1.200, eu vou dividir o 1.200 por 12, né, que dá 100, vou multiplicar por 7, então ele vai receber R$ 700. Aqui é como se eu pegasse aqui 7/12 multiplicasse por 1.200. Então, 7 vezes 1.200, depois dividia por 12, eu teria os 700, que é quanto que ele vai receber, ok? E o exercício 5. Carlos é operário e seu salário é de apenas R$ 1.200 por mês. Bom, ele gasta 1/4 com aluguel. Quanto Carlos gasta com aluguel? Essa é a pergunta. Para determinar o valor gasto com aluguel, vamos multiplicar a fração 1/4 pelo valor do salário de Carlos, que no caso é 1.200. Então, eu tenho 1/4 vezes 1.200. Aquela mesma situação. 1 vezes 1.200, né? Vou multiplicar o numerador pelo número, dividido por 4. Então, 1.200 por 4 dá 300. Então, o Carlos ele gasta R$ 300 com aluguel, ok? Então, gente, esses foram os problemas envolvendo fração, né? Conhecimento um pouco de fração. Então, estamos encerrando por aqui. Você pode estar revendo essa aula na plataforma Eduque da Secretaria de Educação. Bons estudos e até a próxima.